Vambora, cara, muitas notícias aqui no Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora. A gente abre aqui nesse vídeo falando sobre dois garotos, né? Dois moleques de Xerém e possíveis saídas. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Fluminense rejeitou uma oferta do Sevilha pelo atacante Isaac. A proposta do time espanhol foi um empréstimo com opção de compra. O Fluminense receberia 150 mil euros, tá, em torno de 700, 800 mil reais, pelo empréstimo, e teria uma opção de compra nesse empréstimo de 5 milhões de euros, dá ali em torno de 30 milhões de reais. E nesse caso, o Fluminense ainda teria 15% da mais-valia do Isaac, basicamente 30 milhões de reais, que ele foi vendido. Se o Sevilha no futuro vendesse ele por 100 milhões de reais, a gente teria 15% dos 70 milhões aí que ele teria valorizado, do lucro que o Sevilha teria. Segundo diz aqui o Vene Casagrande, a oferta foi feita há cerca de 10 dias e a diretoria avisou que não pretende negociar o jovem atacante de 20 anos. É bom destacar, o Vene Casagrande é um cara que tem muito contato com empresários de jogadores, né? Até por isso divulga tanta escalação, a maioria das escalações vem de empresários de jogadores. Então, é uma coisa que provavelmente vem de empresário, né? As fontes do Vene, na maioria das vezes, são empresários de jogadores. Então, a gente está falando de alguém que se interessou em divulgar nesse momento que o Isaac, é bom destacar isso, toda notícia ela tem alguém interessado em divulgar aquilo. Pode ser simplesmente porque está insatisfeito com a situação, pode ser simplesmente porque, sei lá, quer ter um crédito com esse jornalista, sei lá, não sei. Toda notícia tem ali, alguém vazou, não sei que seja o próprio jornalista investigando e vendo, enfim, mas alguém achou interessante divulgar essa questão do Isaac nesse momento e não é de dentro do Fluminense. Esse é fato, internamente no Fluminense não gostam do Vene Casagrande. Agora, sobre a proposta em si, achei a proposta baixa, mas a realidade dos nossos jogadores, eu não venderia, e olha que eu sempre falei isso aqui, mas assim, a realidade dos nossos jogadores, infelizmente, é essa. Quando a gente é o lanterna do campeonato, quando a gente tem moleques que pouco jogaram no profissional, no caso do Isaac, não tem nenhum destaque. Aí você fala, Gabriel, mas o Isaac tem, meu amigo, o mercado estrangeiro tá olhando pro Brasil e vendo o Estevão, vendo o Endrick. Você acha que ele olha pro Isaac? Não vai olhar. A realidade é essa. Acho que essa opção de compra, se fosse bem envelopada, ok. Mas não sendo envelopada, correndo o risco de emprestar o cara pra lá, ele ficar mal durante um ano e depois voltar pra cá por causa de 800 mil reais, aí não faz sentido. Aí pra mim não faria sentido, não. Outra notícia, essa divulgada pelo Bruno Andrade e o Felipe Silva, lá no portal UOL, diz sobre John Kennedy no Toluca. Esse aqui eu vou até botar na tela. Fluminense, Toluca tenta abrir uma vaga de estrangeiro para John Kennedy. Segundo diz aqui, a equipe comandada pelo técnico Renato Paiva, ex-Bahia, monitora de perto o jovem John Kennedy, já teve conversas iniciais para entender as condições. O clube mexicano, porém, só irá avançar em uma negociação caso consiga abrir uma vaga de estrangeiro na equipe. O Toluca tem interesse pelo atleta, esse interesse começou nos últimos meses. A expectativa é que o Fluminense receba investidas de John Kennedy, enfim, clubes do futebol europeu já sinalizaram interesse. Sobre essa notícia aqui não fala em valores, né? O máximo de valor que a gente já teve foi o Lyon querendo o John Kennedy por 10 milhões de euros, né? A gente não efetuou essa venda. E sobre o Toluca, agora, eu sempre analiso se a notícia faz sentido ou não faz sentido. O Bruno Andrade é um cara, o Felipe Silva eu não conheço, mas o Bruno Andrade é um cara com muitas fontes sobre futebol europeu, especificamente em Portugal. Futebol português, boa parte das negociações e transferências de jogadores do Fluminense no mercado europeu tem origem também em uma notícia do Bruno Andrade. Esse é pro futebol mexicano, mas a gente tem aqui um técnico português, que talvez tenha empresários, representantes, intermediários portugueses nessa negociação, e aí faria sentido também. Fato é que hoje o John Kennedy, qualquer valor que a gente vier aqui falar sobre o John Kennedy vai parecer um valor baixo. Deixa eu refazer. Qualquer valor vai parecer um valor alto, porque o John Kennedy está no momento mais desvalorizado de todos. Até isso esse ano pode produzir de efeito. Um cara que obviamente não tem jogado nada, e que por várias vezes eu aqui mesmo já condenei as atuações dele, inclusive especificamente no extracampo, e tem internet no México, né? Tem internet no México, os mexicanos sabem o que o John Kennedy fez e faz, sabem que o ano dele é pavoroso, dentro e fora de campo.
Por outro lado, o John Kennedy tinha um valor de mercado, que se acabou por vontade dele e pelo momento do Fluminense também. Vamos aguardar até ter alguma coisa além, se o Toluca abrir essa vaga de estrangeiro lá mesmo, vier fazer uma investida, o John Kennedy vai mesmo para o futebol mexicano, né? Vai sair do Fluminense. Eu já noticiei isso daqui, eu ouvi em 2022 uma fonte muito próxima ali de quem comanda o futebol do Fluminense falando que o John Kennedy já havia chegado pro Paulo Angione e falado: eu não saio do Fluminense. Não saio, pode tentar me vender, eu não vou sair do Fluminense. E depois disso ele saiu, mas o único clube a qual ele foi o clube em que o seu empresário é dono, que é o Juliano Bertolucci sendo dono da Ferroviária. Então, vamos aguardar. Outra notícia, cara, que me chamou a atenção, agora são 2 notícias com vídeo, é do Mano Menezes. O Mano Menezes deu uma entrevista, foi perguntado sobre reforços. Até mesmo pelo repórter que estava fazendo a cobertura também pra gente aqui no Jornada KTO 1902. E ele foi perguntado lá na última pergunta dele ali na coletiva sobre reforços. E aí ele foi bem claro na resposta dele, mas eu acho que muita gente não entendeu. Vamos assistir e aí vocês veem se vocês concordam comigo na minha análise. A busca por reforços para tentar mudar esse cenário. Bom, eu sempre procuro ser realista, por menos graça que tenha, né? Às vezes a gente é mais duro e as pessoas querem sonhar mais. Você vai ter uma limitação. Acho que temos boas condições de... Aqui, pra mim, já foi o fato. O que o Mano Menezes fala? Eu procuro ser mais duro, para as pessoas que querem sonhar mais, mas eu não vou nessa linha. Vai ter uma limitação. O que ele tá querendo dizer, na minha visão? Olha, as contas não vai vir contratação. A pergunta era sobre contratações. Não sonhem com contratações né, resolvendo o problema, não. E aí depois ele vai e coloca a condicional principal das contratações que vão vir. Acrescentar, temos Thiago Silva que já está treinando conosco. Então vamos internamente ver os nossos problemas, as possibilidades que existem de mercado, onde podemos ir para pontualmente acrescentar coisas importantes no nosso elenco. Até onde podemos ir para pontualmente acrescentar coisas no elenco. Pontualmente. Aí olha essa frase aqui agora. Para que, com jogadores que tenham a capacidade de chegar e jogar, né? Que essa é outra coisa importante. Porque não temos tempo para perder, não podemos esperar para que depois entre numa condição melhor. Essa vai ser a preocupação do perfil que precisamos traçar. Jogadores que tenham a capacidade de pontualmente acrescentar nos setores que precisamos e que tenham também a possibilidade de estar à disposição do treinador num curto espaço de tempo. Ou seja, em resumo, jogadores que não têm um histórico de problema físico, que vão chegar e vão jogar. É isso. Jogadores que vão chegar e jogar. É bem claro o que o Mano Menezes está falando. Então, assim, não sonhem com super reforços, com o Mário Bittencourt indo ao mercado, contratar. Não é isso que o Mano Menezes disse. Pode acontecer? Pode. Mas o Mano Menezes, na coletiva dele, deixou bem claro que a ideia é jogadores que cheguem e joguem, mas falando no sentido físico. E que não sonhem porque vai ter limitação. Limitação, obviamente, ele está falando de grana. Um dos reforços que a gente já sabe que estão acertados com o Fluminense é o de Nonato. O nome de Nonato. Nonato, que chega do Santos, a qual eu trouxe meu amigo Felipe Noronha, para poder abordar aqui como o Nonato tá. O Nonato levanta muitas dúvidas desde que ele saiu do Fluminense. Boa parte desse tempo ele passou no Santos. E o Noronha, que tem um canal, Eu Vim de Santos, se inscreva lá, eu sou inscrito e vejo vídeos de vez em quando. Inclusive, seja membro, seja complicado, né? Seja membro do canal Eu Vim de Santos, porque se você é jornalista, tá bem legal os vídeos de membro dele lá. Mas vamos lá, Noronha falando sobre o Nonato. Fala, meus jovens tricolores que acompanham o Gabriel, tanto no Raiz quanto no Jornada, pois ele merece. Eu sou Felipe Noronha, sou lá do Eu Vim de Santos. E eu vou ser bem honesto com vocês, a contratação do Nonato é bastante preocupante, ainda mais para um time que está, claro, nessa situação em que o Fluminense está. Porque ela me remete, na verdade, ao ano passado, quando o Santos estava nessa situação
que acabou dando ruim, né, como vocês sabem, e o Nonato foi contratado como um suposto reforço. Eu não gosto da palavra reforço, para mim é contratação, reforço se prova em campo, e o Nonato, no caso, nunca se provou, tanto que, né, acabou rebaixado junto com o Santos. A principal dificuldade do Nonato, que claro, vocês conhecem, jogou aí, até tive referências do Gabriel quando ele foi contratado pelo Santos para usar no meu canal, mas o E aí eu deixo claro aqui. O Nonato aqui no Fluminense foi bem em 22 e deixou saudades. Eu vendi um Nonato bom. Falei, cara, o Nonato em 22 por o estado que o Santos estava, uma boa contratação pro Santos. Não se comprovou. problema do Nonato no Santos foi que a gente nunca descobriu, e nem ele se ajudou a descobrir, qual a posição dele. Meia nunca foi. Não serve para armar o jogo. Primeiro volante, não tem esse poder de marcação. E aí a gente interpreta que ele seria um segundo homem de meio campo, partindo do princípio do meio campo com 3 peças. Mas se ele não tem essa armação, e se o poderio de marcação é baixo, o que é exatamente o Nonato? A gente nunca entendeu, ele não conseguiu mostrar para ninguém no Santos, com qualquer dos técnicos que ele chegou a ter por aqui, e aí foi se perdendo. Claro que muita gente lembra do gol dele contra o Flamengo, uma vitória muito boa. O Santos ano passado 2-1 em Brasília contra o Flamengo, o primeiro gol, que é o gol de empate, né? O Santos ganha de virada. É dele, mas é um momento muito esparso, é um lance em si, e de fato não ajudou a gente a entender como ele poderia ajudar o Santos, e de fato não ajudou. Mesmo assim, para se livrar do Juan, que chegou a jogar no Vasco, vocês devem lembrar, que hoje está na Bulgária. Não lembro do Juan que chegou a jogar no Vasco e hoje está na Bulgária. Vocês lembram do Juan? O Noronha superdimensionou o tamanho do Juan que chegou a jogar no Vasco aqui. No Ludogorets, que era o time do Nonato, o Santos mandou o Juan para lá em troca do Nonato. E aí, pagou, né, pelo Nonato, foi um jogador mais um pouco de dinheiro, e o Nonato simplesmente não conseguiu jogar no Paulista. Jogou pouquíssimas partidas, sempre muito mal, sempre muito mal. Só que como a contratação definitiva, né, não por empréstimo, foi pedido do Carille, que no momento que eu gravo, pelo menos ainda é técnico do Santos, tá rolando uma novela, talvez quando o vídeo for ao ar nem seja mais, vai saber. O Carille pediu, o Santos gastou dinheiro e o Carille também não conseguiu utilizá-lo, chegou a dar chances, e nessas partidas, poucas partidas no Paulista, foi a repetição do ano passado. Qual é a posição dele no meio campo? Porque se ele não arma e não marca, o que ele faz? A gente nunca conseguiu descobrir. Então, assim, honestamente, é um jogador que todos os relatos dão de que é bom de grupo, bom de convivência, legal de ter no vestiário, os funcionários amam, essa parte não é brincadeira, amam mesmo, mas em campo a gente não conseguiu entender o que ele é. Espero que no Fluminense ele consiga repetir o que ele foi antes. Espero que vocês consigam até me explicar o que ele foi antes. Quando ele chegou no Santos, o Gabriel me deu referências boas de um jogador que tinha ajudado muito o Fluminense a melhorar quando por aí chegou do Inter, né, se eu não estou enganado. Torço para que aconteça o mesmo e que ele seja uma peça útil. Mas no Santos, o que eu posso falar é, a gente não entendeu o que o Nonato faz num campo de futebol. Não arma, não marca e é meio. Então, qual é o papel dele? Infelizmente, essa é a minha análise. Tô até mal de fazer essa análise porque eu me sinto assim... Mas o que foi o Nonato aqui? Não foi nada. Uma pena. Tomara que ele tenha sorte melhor por aí. Foi uma dívida, no final das contas, pro Santos aí, que não é dívida necessariamente. Cara, mas eu achei pontualmente interessante essa análise do Noronha, porque neste momento a gente não joga com 3 meio-campistas, a gente joga com 4 meio-campistas, né? Se o Mano Menezes continuar escalando, deve escalar o Nonato. Na teoria, ele viria para brigar por posição com o Martinelli, né? Com losango no meio, Ganso, Alexander, André, ou com a saída do André, né? Se o André for vendido, o Martinelli vindo fazer o primeiro e o Nonato aqui na direita. Ninguém mais joga dessa maneira. São poucos times que jogam com um quarteto de meio de campo, né? A maioria agora é 3 e 3 atacantes. Mas aí também essa seria um pouco da função do John Arias, porque se o John Arias for fazer a ponta que o Ken hoje faz, não tem lugar pro Marquinhos. Enfim, Nonato acho que vem porque justamente é uma oportunidade de mercado do Fluminense, tá? E a oportunidade de mercado é o seguinte, jogador que tem um bom... De fato, esse negócio de bom de grupo, né? Aquela negativa
Do tipo, ele é resenha. Não, tipo, é um cara, é um ser humano bom, é um gente boa mesmo, de ajudar um monte de gente, funcionário e tal. Tipo, tem umas histórias bem legais, assim, do Nonato. Mas não vou revelar aqui porque as pessoas não me autorizaram também a contar, né? Não sei se vai ser algo ruim. Mas, assim, pra dentro de campo, acho que é só, tipo, cara, é uma peça que vai vir num custo baixo, que já deu bom aqui e estão trazendo. Não, tanto que se falava só de ponta e zagueiro. O Nonato surge o nome dele. A contratação que eu espero muita coisa, não. Mas acho que, de fato, nesse esquema que eu falei do Mano Menezes, pode acabar rendendo. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.